Olá, pessoal. Nessa pequena aula vai ter uma revisão sobre os conteúdos que iremos trabalhar na nossa próxima atividade avaliativa, certo? Então, o primeiro deles é a ideia de fração, né? Então, a ideia preliminar de fração é quando você usa ela como uma parte de um todo. Por exemplo, nessa figura aqui, eu peguei aqui esse círculo, né? Eu dividi ele em 5 partes, né? Então, essa parte aqui que está pintada, ela corresponde a quinto, ou seja, de 5, né, as partes em que foram pintadas esse círculo. Foram separados esses círculos, certo? Então, por exemplo, se isso daqui também fosse pintado, né, eu teria 2 quintos do círculo pintado, né? Aqui a gente tem, como a gente já sabe, o numerador e o denominador. Normalmente, quando a gente trabalha com fração, o denominador, o de baixo, ele é tipo o todo, né? E o numerador de cima é tipo, é um valor que a gente está utilizando, por exemplo, né? Então, aqui tem um exemplo que diz o seguinte: em uma salada de frutas, foram utilizadas 2 mangas, 3 morangos, 3 bananas, 5 maçãs e uma mamão. Que fração representa a razão? Ou seja, estamos trabalhando a fração como uma razão. Razão entre o número de mangas e o total de frutas, né? Então, pois bem, a resposta, ó, a gente tem 2 mangas e 14 frutas no total. Se lembra, quando esse fração é uma parte do todo. Uma parte, qual é a nossa parte? São as mangas, tem 2. E qual é o uma parte sobre o todo. Que fração representa a razão entre o número de mangas? Então, quando você vai trabalhar razão entre o número de alguma coisa, isso aqui fica em cima. E o total de frutas, que é o todo, embaixo. Aqui, 2 sobre 14. Isso daqui é igual a 1 sobre 7. Ah, professor, lá a resposta é 2 sobre 14, mas não tinha lá na sua prova, no seu trabalho. Mas se tiver 1 sobre 7, é a resposta, porque você pode. Essas frações são o que a gente diz equivalentes. Que são equivalentes, frações equivalentes mesmo, são frações que equivalem ao mesmo valor. Que você, a partir de uma, pode chegar na outra. Como é que de 2 sobre 14 eu chego a 1 sobre 7? É só simplificar por 2. Simplificar é quando você divide pelo mesmo número em cima e embaixo. O que você fizer em cima, pessoal, na fração, você tem que fazer embaixo para não mudar o resultado, né? Então, ó, o 2 eu dividir para 2 dá 1. E se 14 eu dividir para 2 dá 7, certo? Então, sobre 7 é a resposta. Outro exemplo. Marcos possui 63 brinquedos, né? E destes, 2 terços são carrinhos. 2 terços são carrinhos. Quantos dos seus brinquedos não são carrinhos, né? Então, pessoal, eu quero calcular uma fração, 2 terços, de um número, né? Então, a gente deve calcular 2 terços de 63. Com que a gente faz isso multiplicando a fração pelo número, certo? Então, deixa eu só apagar aqui, apagar essa aqui. Pronto. Então, pessoal, é, eu vou pegar o 2. Quando você tem uma fração multiplicando o número, você multiplica em cima e depois divide. Pode ser assim também. Então, 2 vezes 63 dá 126, né? Aí, o 3 que estava aqui no 2, você repete ele aqui. Agora, você vai dividir o 126 por 3, que dá 42. Então, o que é esse 42, pessoal? Esse 42 são o número de carrinhos que ele tem. Mas a pergunta não é o número de carrinhos que ele tem, é o número de carrinhos que ele não tem dos brinquedos deles. Então, se ele tem 63 brinquedos, eu vou tirar os que são carrinhos, vai sobrar os que não são, né?
Então, 63 menos 42 é 21. Então, dos seus brinquedos, 21 não são carrinhos. Seria a resposta, 21, né? Não é 42, certo? 42 é o número de carrinhos. Tem que subtrair. Tem que ficar atento nessas pegadinhas, né? Tem que ficar bem atento, que matemática é assim. Outro exemplo. Qual o quociente de 9 sobre 24? Pessoal, o quociente é basicamente o resultado da divisão. Então, basta dividir. Primeiro, antes de dividir, eu vou simplificar. 9 sobre 24, eu posso escrever o 9 como 3 vezes 3 e o 24 como 3 vezes 8. Lembra, pessoal, numa fração, quando você tem números multiplicando em cima e embaixo que se repetem, você pode simplesmente cancelar eles, certo? Aí sobra só o 3 sobre o 8. Aí você vai dividir o 3 sobre o 8, que dá 0,375. Então, o 0,375 é o quociente de 9 sobre 24. É, como é que como faz para chegar nesse número aqui? Você basicamente você vai pegar o 3 e vai dividir por 8, né? Ah, logicamente a gente tem a calculadora, porque essas áreas estão sendo remotas e eu acredito que vocês vão utilizar. Mas se vocês quisessem fazer sem usar a calculadora, que seria o correto, né, numa prova presencial, você pensa o seguinte: 3 não dá para dividir por 8. Então você coloca um zero com a vírgula aqui, você acrescenta um zero aqui. Aí ficaria 30 dividido para 8, né? Aí você coloca o 3 aqui, porque 3 vezes 8 é 24, é o número mais perto da tabuada do 8 de 30. Então 24, de 24 para chegar em 30, falta 6. Novamente, o 6 não dá para dividir por 8, então eu acrescento mais um zero. Como eu coloquei um zero com a vírgula aqui, sempre que não der para dividir aqui, eu posso acrescentar o zero sem problema. Então, o 60 dividido para 8 daria 7, né? Porque 7 vezes 8 dá 56. E 56 é 56 56. 56 para chegar em 60, 4, né? Novamente o 4 não dá para dividir por 8, então eu acrescento zero. E 40 dividido para 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. A gente acabaria aqui, certo? Então tá aqui, 0,375, certo? Que essa seria a resposta. Lembre, quociente é o resultado da divisão. Potenciação. Pessoal, lembra. Na potenciação a gente tem a base, que é o que fica embaixo, o expoente, que é o que fica em cima, e a potência é o resultado, certo? Ah, professor, e um que é 5 elevado a 3 mesmo? Pessoal, quando você tem uma potência, você vai repetir a base, você sempre vai repetir a base, certo? E vai multiplicar. Nesse caso, o expoente é que diz quantas vezes você vai repetir. Como o expoente é 3, eu vou repetir o 5 3 vezes. E agora eu vou multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5. Então eu posso fazer de 2 em 2. 5 vezes 5 é 25, né? Agora eu vou pegar esse 25 e vou multiplicar pelo 5 que ainda tinha. Então 25 vezes 5 dá 125, que é o resultado. Então lembre, o expoente é quem diz quantas vezes você vai repetir a base, certo? Então, por exemplo, calcule o valor de 4 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, certo? Então veja que o 4 elevado a 2 é você repetir a base 4 duas vezes e multiplicar. 4 vezes 4, 16. E 2 elevado a 3 você vai repetir a base 3 vezes. 1, 2, 3, né? Então 2 vezes 2, 4. Tá aqui, ó, 4. E 2, aí você vai pegar esse 2 aqui e repetir aqui, para ficar 4 vezes 2, 8. Obviamente você poderia fazer direto. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Certo? Não tem problema. Então, você pega e substitui, né? O 4 elevado a 2 é 16 e o 2 elevado a 3 é 8. Então, você multiplica 16 vezes 8, que dá 128. Certo? Pronto.
E por último, mas não menos importante, o volume do paralelepípedo. Pessoal, o paralelepípedo é como se fosse uma caixa, certo? Nesse caso, o paralelepípedo é reto retângulo, que é o que a gente vai estudar. Então ele tem o comprimento, ele tem largura e tem altura, tem 3 dimensões. E a coisa mais importante do paralelepípedo é o seu volume. O volume, pessoal, é basicamente você pegar as 3 dimensões e multiplicar. Então, se, por exemplo, aqui fosse 2, aqui fosse 1 e aqui fosse 3. Então, o volume desse paralelepípedo seria 2 vezes 1 vezes o 3. Então, 2 vezes 1 é 2, né? 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 3, 6. Seria 6, alguma coisa cúbica, né? Fica porque, já que você tem, digamos que fosse metros, aqui metro e aqui metro, aí você estaria multiplicando o metro 3 vezes, então seria 6 metros cúbicos, olha, o metro e o 3 em cima, certo? Por exemplo, qual é o volume do cubo? Pessoal, o cubo é basicamente um paralelepípedo em que as arestas são todas iguais, certo? Vou fazer aqui esse aqui, aqui, meu tortinho, não tem problema não, né? As- Ah, professor, e o que são as arestas? Pessoal, as arestas é como se fossem isso daqui, ó, os lados do paralelepípedo, certo? Então, a aresta, nesse desenho aqui, isso daqui é uma aresta, isso daqui é uma aresta, e isso daqui é uma aresta. Em particular, o cubo, ele diz que o cubo possui arestas todas iguais. Nesse caso aqui, tudo igual a 3. Então, a gente vai basicamente só multiplicar. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Já entenderam que é um cubo. Cubo é um paralelepípedo que tem os lados todos iguais, as arestas, né? Então, a gente vai só multiplicar. É, como as áreas são 3, vou multiplicar. Aqui é como se fosse o A, aqui é como se fosse o B, e aqui é como se fosse o C. Então, 3 vezes 3, 9, né? Aí eu vou repetir esse 3 aqui. E 9 vezes 3, 27. Então, como é 3 metros, ó, é metros, então o volume é 23 metros cúbicos, certo? Que o cubo é a unidade padrão de medida de volume. Então, pessoal, é basicamente isso. Vocês podem pegar e rever e mandar perguntas para mim que eu vou responder assim que possível, ok? Então, abraço, bons estudos para todos vocês. Até mais.